Eu já entrei. Tava fazendo barulho? Com a boca. Boa noite. Vou entrando. Vou aguardar vocês entrarem e já chamo a Marcela e o pastor Rafael. Obrigada, Sara. Fico feliz. Se você soubesse o desafio que é gravar isso, te contar, viu? E se fosse gravar todas as coisas que acontecem durante o dia, dariam horas e horas e horas de vídeo. Vocês não iriam aguentar. Peraí. Eu vi que o pastor Rafael já entrou. Já vou chamar. Só esperar um pouquinho. Ah, muito bom para nós sabermos que nem tudo pode ficar na nossa conta. Então, geralmente eu não consigo fechar a rotina do dia. O pastor Rafael entrou ali, eu estou falando do vídeo que eu fiz no YouTube sobre a rotina na educação domiciliar aqui em casa. E, oi, Juliano! Juliano é meu filho adotivo aqui do Instagram. Que, aliás, gente, quem não segue o Juliano, corre lá seguir o Juliano, que esse menino é um exemplo. Vocês têm que seguir ele. Maravilhoso menino. Muito inteligente. Ó, a Marcela também chegou e são 18h30 em ponto, então, como nós havíamos avisado esse horário, vamos começar já. Vocês mandam um convite? Ou eu tenho que mandar? Vamos ver. Cadê o pastor Rafael? Aqui. Ai. Deixa eu chamar eles. Aqui e aqui. Olá, Boa Regiane. noite, paz do Senhor. Amanhã tá saindo som também. Eu sou da Assembleia, então eu falo paz do Senhor ainda. Aí o Senhor me chama e fala, paz, irmã. Aí eu já emendo tudo e, e tô assim. Paz, minha querida, tudo bem? Tudo bem, Senhor? Graças a Deus, Regiane, tudo bem. Tô só posicionando aqui que não tava saindo som, agora saiu. Eu Fica vi que você tá com o tranquilo. chimarrão do lado aí, né? Tô. O meu Aqui tá o meu é só bem água. frio até. Eu tô bem encasacada, porque tá ficando frio por aqui. A Nossa, eu Marcela, imagino. eu enviei. Cadê ela? Se tiver muito escuro a minha imagem, melhor. Cadê? Ela só está meio embaçada, mas aí não sei se é pra mim ou se é Ah, pra não, todo mundo. mas a Mas o carinha não som dá. tá bom. A carinha não dá pra mudar, é essa mesmo, né? É a que tem. Não, mas é tudo. Não é só- Dá pra mudar, a gente põe uns efeitos aí. Pior, né? Olha que dá pra mudar. Vamos ver. Mandei de novo pra Marcela. Deixa eu tentar abrir aqui também. Se isso atrapalha. Aí. Oi, Marcela. Gente, tá caindo aqui meu negócio. Não sei se vai ficar parado, ó. Peraí, podem ir falando aí que eu vou. Tá. Ó, pastor Rafael, a Sara falou que está embaçada a sua imagem. Mas talvez seja a Embaçado. internet, né? Durante o andamento ela melhora. Só um instante, calma aí. Peraí, gente, que eu tô Sim. segurando na mão aqui meu negócio. Que meu tripé não tá parando, não sei por quê. Tá caindo. Tá tombando o celular. Vamos ver se agora Escora vai. nos livros, Marcela. Acho que eu vou fazer isso. Peraí. Que isso sempre funciona. Vamos ver se dá Melhorou alguma certo. coisa, Regiane, ou não? Olha, eu acho que não. Eu vi que o senhor limpou a câmera, eu acho que é só a internet mesmo. Pode ser que daqui a pouco ela estabilize. Esse Será? horário é um horário que bastante gente utiliza, pode ser por isso que fique Mas preconceito, né? Só o embaçado. meu que é homem, o de vocês tá bom? Aí não Acho que pode, né? O deu. meu tá bom. Mas ó, eu tô aumentando a luminosidade aqui, ver se dá uma diferença. Ou continua a mesma coisa. Melhora, pra mim melhora, assim. Eu não sei como o pessoal tá vendo. Eu tô me vendo bem grandona e tô vendo vocês dois pequenininhos. Então, eu vejo bem, mas antes estava bem embaçado porque tava o senhor grandão aqui também. Entendi. Mas enfim, gente,
Estamos aqui reunidos para falar sobre um tema polêmico e pode ser que essa live caia no meio dela. Mas, se bem que a gente já fala várias coisas por aqui e nunca cai, então vamos torcer A que não gente só caia. fala de assunto polêmico. É polêmico, é com nós. Aí enche o direct de gente xingando a gente pelo que a gente falou aqui. Isso acontece. Aí a gente acha Mas ruim assim, ainda, né? a gente reclama, mas sabe que vai virar treta. Eu não sei vocês, mas eu recebo, assim, volta e meia, algumas perguntas, até por eu falar de educação domiciliar, mas o foco aqui não é nem a educação domiciliar, é a educação em si, porque mandando os filhos para a escola ou não, cabe a nós, pais, educar nossos filhos. Então, falar da educação em si e falar de como disciplinar nossos filhos e como mantê-los na linha, né? E às vezes eu recebo, assim, perguntas de pais que não sabem o que fazer. E até com as caixinhas hoje aconteceu a mesma coisa, de pais, assim, como eu faço para lidar com a rebeldia? Como eu faço para lidar com o namoro que ele quer namorar? Como eu faço para lidar com a desobediência? Como eu faço para lidar com a confrontação? Então, dá-se a impressão que os pais estão um pouco perdidos e nós também ficamos volta e meia, né? Acontece, os filhos são as caixinhas de surpresas, então acontecem várias coisas. E eu gostaria que vocês dois, então eu não sei como vocês pretendem se dividir, se cada um fala um pouco, se não fala. Eu gostaria que vocês falassem sobre esse ponto de por que nós devemos educar nossos filhos. Como Deus atribuiu isso a nós e se é uma atribuição divina, o fato de nós termos a... E aí, nós temos a obrigação de educar nossos filhos? Essa é a pergunta. Acho que começa pelo pastor Rafael. Tem problema, Má? Não, tem que começar por ele, que vai. Na verdade, eu vim aqui só para ouvir hoje, vocês dois. Eu também estou aqui para ouvir. Na verdade, eu ia ser cavaleiro, ia dar lugar para Marcela, mas já que ela insiste, né? Não, Primeiro, irmãs, olha, eu dou lugar para a autoridade. ó, primeiro gostaria de agradecer vocês, né? Com a Regiane eu fiz aquela outra live junto com o pastor Rodrigo, com a Marcela é a primeira vez, é um privilégio, mas para mim tá fazendo live com vocês, conhecer o Instagram de vocês, o canal de vocês, que para mim foi algo que realmente me deu um crescimento enorme em relação a conhecimento, a pregação me ajuda muito o canal de vocês. Inclusive eu indico para os meus filhos estarem lendo o Instagram de vocês, eu sempre digo a eles, né? Olha, vocês têm que Que casar com honra! mulheres que pensem dessa forma aqui. Eu sempre passo para eles, né? Porque é um conteúdo fabuloso que vocês têm mesmo. E estão fazendo um grande trabalho na internet e que cresça cada dia mais, né? Regiane, só voltando à sua pergunta, você falou por que nós devemos disciplinar, né, a questão dos filhos. Hoje em dia a gente vive, infelizmente, uma era onde é mais fácil terceirizar, porque os pais não querem trabalho, então eles terceirizam, seja para creche, seja para escola, seja para titia, seja para avó, e depois, às vezes, lá no final, ele vê, puxa, meu filho não deu certo, e pergunta, onde foi que eu errei? Olha, você errou em todo o processo. Porque o filho não adianta, ele dá trabalho. A gente sabe que filho é bênção, mas é trabalhoso, é custoso. Só que é igual um cartão. Ou você paga no débito, né, e gasta ali na hora, ou você deixa uma dívida lá para frente. Lá para frente a tendência é ter juros e é muito pior. Então, a primeira coisa que nós como pais precisamos entender é que filho é responsabilidade da gente. Nossa, não é de ninguém. Né? Ainda que um ou outro possa ajudar em casos esporádicos, mas a responsabilidade é nossa. Isso é o mais importante da gente entender. Verdade. Marcela, quer acrescentar algo? Sim, o pastor falou que hoje em dia a gente transfere muito para a escola, para a creche, para os avós, enfim. E há também nós que somos cristãos, né? Infelizmente temos visto muitos pais que transferem a educação para a igreja, né? A educação espiritual, o que também é outro problema, porque de todos os aspectos da educação que nós podemos ensinar os nossos filhos, o mais importante de todos é o espiritual. Né? De nada adianta a gente formar juízes, médicos e professores, enfim, que não vão ter, na verdade, uma formação espiritual boa. A internet hoje, né, ela nos possibilita conhecer muita gente e a gente acaba vendo muitos depoimentos, muitas histórias de pessoas diferentes e está
lotado, abarrotado de relatos de pessoas que foram maltratadas por doutores, por médicos, por juízes, por deputados, por pessoas importantes que provavelmente tiveram uma boa educação no que diz respeito a disciplinas escolares, né? Educação no que diz respeito à escola, uma boa formação profissional. Só que a formação profissional de nada vale se a gente não tem pessoas com caráter formadas. E a gente, como cristão, entende que o caráter, que a moral, que aquilo que é bom, verdadeiro e belo, vem de Deus. Então, a formação espiritual é a nossa principal responsabilidade como pais. Não é a escolinha da igreja, não é a tia da igreja que vai fazer esse tipo de formação. Por mais, né, como o pastor falou, a gente possa receber ajuda de formas esporádicas, inclusive a própria Escritura nos ensina que a igreja também deve, né, ser esse ambiente acolhedor, que também deve instruir, tanto que são inúmeros os relatos onde diz que nós devemos ter um compromisso muito grande com as viúvas, e isso, né, não é à toa, porque ali está faltando um papel masculino, está faltando uma parte importante da educação desse filho, dessa criança. Então, os homens aí da igreja, né, podem sim se mover, podem sim ajudar as viúvas, as mães solteiras e tudo mais, os pais solteiros também. Mas a questão é que, em via de regra, né, em via de regra, falando ali um casal que está unido, que está casado, homem e mulher, pai e mãe, é deles, cabe a eles a educação dos filhos e eles que serão cobrados por isso diante de Deus. Exato. Até porque, às vezes, na igreja, a criança é deixada lá na escolinha, e na escolinha tem uma historinha contada muito superficialmente sobre os heróis, não que seja errado, mas é assim, a historinha é contada superficialmente, elas não entendem o conceito da fé que elas para terem, porque dizem que elas têm que crer, mas elas não têm uma base. Por que eu tenho que crer nisso? Qual a base disso aqui? E colocam desenhar ou pular, fazer qualquer outra brincadeira. Então a criança sai de lá, eu lembro assim, há um tempo atrás, quando tinha mais cultinhos, às vezes eu preferia que meu filho ficasse dentro da igreja do que fosse para o cultinho infantil, porque dentro da igreja ele prestava atenção na ministração, lá nem ministração tinha. E eu já fui professor da escolinha, e as crianças, elas já são, parece que elas criam um padrão, que o cultinho é aquilo, você já nem consegue mais mudar aquilo, porque elas já estão acostumadas. E puxando o que a Marcela falou, acho que a gente entra no segundo ponto, que é pais que não têm compromisso com Deus, criam filhos descompromissados. E aí hoje eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, de um pai que ele é homeschooler, ele não é militante da educação domiciliar, mas ele faz homeschooling. E ele comentando assim que ele está vendo que muitos, aí aqui, todos nós somos protestantes, que muitos cristãos protestantes estão querendo assumir a educação de seus filhos em casa e tirando eles da escola, mas eles não sabem a base da sua fé. Eles querem passar a cosmovisão cristã, mas acabam se embasando no catolicismo romano ou se embasando em qualquer outra coisa e que não seja a fé protestante. Eles não conhecem os escritores, os filósofos, por quê? Porque a gente é criado num contexto cristão, mas sem aprender a base cristã, sem ter aquela fundamentação. E aí eu gostaria que vocês falassem sobre isso, sobre os pais descompromissados, até mesmo em se disciplinarem para aprender a sua fé, entender a sua cosmovisão para explicar. Aí eu falo assim, se eu disser para o meu filho, não, você tem que acreditar em Deus porque você tem que acreditar em Deus, isso não basta para ele. Ele não sabe nada de conceito de mundo. Eu tenho que passar conceito de mundo para ele. E se eu nunca parei para refletir, eu nunca parei para pensar por que eu acredito nas coisas que eu acredito, como nós vamos passar isso para os nossos filhos? E aí a gente põe no cartão de crédito, né? E atrasa a fatura. Então, os pais descompromissados geram filhos descompromissados. Queria que vocês falassem sobre isso. Exatamente, Jaqueline. Eu acho que uma... Jaqueline, não. Não menosprezando ela. Tá falando com ela, acho que ontem. Tá. Mas a questão é a Ela seguinte, tá aqui na live, será? Se não tá errado. Eu não vi. Não. Procura ela aí se não depois, tá se não errada. Eu acho que é o seguinte, Regiane. Primeiro os pais precisam entender a questão de que, eu não sei, acho que vocês têm um filho cada uma só, né? Se eu não me engano. A Marcela também tem um, né, Marcela? Só um.
Ora, irmã, vai vir mais, em nome de Jesus. Aqui em Pastor, casa, ora por mim, pastor, por favor. pode deixar, desde aquele dia que você falou pra mim, eu marquei aqui no meu celular, tá marcado, não esqueci não. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Sim. Olha, aqui em casa, por enquanto temos três, né? Três meninos. Aqui o machismo impera, que é uma maravilha. Só homem. Então, Que a sua e esposa põe na rédea. ajuda muito. Então, a gente precisa entender, mas é o seguinte, igual, por exemplo, eu tenho três, então veja, os três saíram da mesma fábrica, os três têm personalidades totalmente diferentes, né, um do outro. Um é mais chorão, o outro é mais durão demais, o menorzinho tá no meio dos dois, bagunça pra lá e pra cá. Só que a gente tem que aprender que uma coisa é a personalidade das crianças, ou até as nossas, são diferentes. Mas a questão da educação e a obediência tem que ser a mesma para todos, independente de uma personalidade mais explosiva ou mais introvertida, os filhos precisam aprender a obedecer. E esta é a função dos pais. E a questão do compromisso, Regiane, que você falou, não adianta, nós somos espelhos. É por isso que o provérbio diz, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ela não diz ensina o caminho. O caminho você ensina de longe. Você pode mandar para mim uma localização em tempo real e mostrar onde eu chego, que você esteja. Agora, a Bíblia manda com que a gente faça o quê? Ensine no caminho. Nós temos que estar no caminho também. Agora eu tô Então, pensando que eu acho que eu já falei errado isso. é, Nunca. Mas eu então, entendi o conceito. entendi. Então, olha para você ver, é importante, e eu acho que uma prova disso que a gente pode fazer é o seguinte: se os nossos filhos, quando tivessem a nossa idade, tivessem a fé que nós temos, eles seriam bons cristãos? Porque nós somos o parâmetro ali para eles. Agora, se nós não temos compromisso com Deus, se nós vivemos dando desculpa, se nós, olha, começa a dar uma garoa, somos os primeiros a falar, hoje não vai dar para ir ao culto. Hoje eu estou cansado, não vou ler a Bíblia. Não adianta, você pode falar o contrário, falar que precisa buscar a Deus, ler a Bíblia todo dia, mas se ele não vê esse exemplo em você fazendo, né, não adianta. Então, pais descompromissados, com certeza, a tendência é fazer com que os filhos sejam menos compromissados ainda. Porque ou eles chegam no padrão ali dos pais, o que é difícil, e via de regra eles ficam um pouco abaixo. Então você tem que Que os se pais já esforçar. estão ruins. Exatamente, pode piorar, né? Como diz Tiririca, né? Pior que tá, não fica, nesse caso fica. Pode ficar ruim, sim. Marcela, quer complementar? Isso que você falou, Rê, me vem em mente a minha própria infância, sabe? A forma que eu mesma fui criada, porque eu cresci em um lar de pais não cristãos, só que o meu avô me levava para a igreja desde muito pequenininha, né? Desde os 2 aninhos de idade. E aí, lá no cultinho, né, da igreja que eu frequentava, a gente tinha exatamente essas atividades que você descreveu. Pintar lá os É desenhinhos, universal isso. fazer massinha de modelar e tudo mais. E assim, meu avô me levou desde os 2 anos e eu frequentei assiduamente todos os sábados, né? Porque meu avô é adventista, todos os sábados até meus 10 anos, mais ou menos. E aí, quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, vai perdendo o interesse. Simplesmente por quê? Porque não tem estrutura, não tem base, né? Fazer massinha de modelar, eu com 10 anos, eu tinha uma irmã de 6. Eu podia fazer massinha de modelar em casa, com a companhia da minha irmã de 6, né? Eu não precisava antes da companhia mais das irmãzinhas da igreja, porque agora eu tinha uma companhia em casa, tinha uma irmãzinha que eu podia brincar com ela e tudo mais. Então, assim, é triste isso. A gente vê que a gente quer ensinar, a gente quer, como o pastor falou no início, né? A gente faz tudo errado, depois pergunta onde eu errei. A gente quer ensinar valores, a gente quer ensinar caráter, a gente quer que nossos filhos sejam boas pessoas, a gente quer o melhor para os nossos filhos, nós amamos os nossos filhos, é óbvio, né? Até os ímpios amam os seus filhos, como o próprio Jesus fala na Escritura, né? Até o pai ímpio, quando o filho pede pão, ele não dá uma cobra, né? Mas a gente erra nesse ponto, a gente quer que o filho seja uma boa pessoa, quer que o filho tenha um bom futuro, só que a gente não dá base, a gente não constrói o alicerce para que eles possam construir, né, os seus valores, as suas metas de vida, os seus objetivos de vida, os seus sentidos de vida, o que é ainda mais sério, né? Porque existe uma busca desenfreada do jovem, quando a gente entra na juventude ali, a gente entra numa busca maluca por felicidade, por prazer, por
a gente sentir que a gente faz parte de uma sociedade, que a gente está integrado, né, em alguma coisa, tanto que a gente começa a querer fazer parte de grupinhos, de tribos, né? Só que quando a gente começa a buscar isso tudo, na verdade, o que nós estamos tentando encontrar é a nossa identidade. E se o jovem está tão desesperado assim por buscar a sua identidade, faltou ele ter aprendido quem ele é. E como que a gente consegue aprender quem a gente é, sendo que a gente não sabe quem nos criou. Então, a nossa identidade, ela só pode ser revelada para nós quando nós entendemos a identidade daquele que nos criou. Está totalmente entrelaçado, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, para eu saber quem eu sou, eu preciso saber quem Deus é. Se eu não sei quem Deus é, eu também não sei quem eu sou. E aí, o quanto isso faz falta na vida do jovem, né? Na vida do adolescente, e eu falo isso por mim, porque cresci assim, né, uma adolescência toda errada, buscando essa identidade, buscando essa felicidade, sem entender que a felicidade não são prazeres momentâneos, mas sim uma vida cheia de sentido. Tanto que o jovem, hoje em dia, que na verdade a gente pode dizer que começa ali com 12 anos, né, a juventude, e vai até os 40. E olhe lá, se a pessoa não fica jovem ainda até os 60 anos e para mais. Por que essa juventude fica assim? Porque ele está procurando identidade, ele está procurando tudo quanto é lugar. Você vai numa balada hoje, né? Você, no sentido de qualquer pessoa, não você, nenhum de nós. Mas, assim, a gente pode ir numa balada e a gente vai ver lá homens, mulheres de 40, 50 anos. E que quando não saem, quando não vão para a balada, ficam tristes, ficam arrasados, ficam mal, porque todo o sentido da existência da pessoa está ali, em um prazer momentâneo. Quando ela está em casa, quando o dia acaba, a ressaca vem, todo o sentido da vida acaba. Então, assim, isso é tão sério, tão sério. A gente poder fazer os nossos filhos entender quem eles são. E aí eles vão para a escola. Só um pouquinho. Pode falar, pode falar. Sim. Eu acabei de lembrar de um exemplo, porque é o seguinte, Israel recebeu a lei ali com Moisés, com a geração dele, né? E é tão sério essa questão da gente passar para os filhos aquilo que a gente recebe, porque Israel falhou nessa parte. Eles receberam a lei na geração de Moisés e a geração seguinte já se desviou. Então olha para você ver a importância de fato, cumprir aquele mandamento de Deuteronômio, que é ensinar as crianças, inculcar é o verbo que usa ali, né? Enfiar na inculcar. Ao acordar, ao levantar, ao caminhar. E fazendo tudo isso, ainda não é uma receita de bolo que lá na frente os nossos filhos vão ser bons homens de Deus, boas mulheres de Deus. Pode ser que a gente fazendo tudo isso, ainda eles não respondam de acordo com aquilo que a gente queria. Um exemplo, a gente vê Samuel. Samuel, seus 2 filhos não eram crentes. E ele estava ali no templo, né? E a gente está falando do profeta Samuel, não é de qualquer um. Então, se homens como Samuel tiveram essa dificuldade em relação aos filhos, isso serve de exemplo para a gente ensinar realmente de verdade, como você falou, a questão de uma base sólida, ou uma confissão de fé boa, uma pregação expositiva, um estudo realmente. Eu sempre explico aqui para as irmãs da igreja, peguem a pregação de domingo e dividem ela durante a semana, pega uma semana, um dia um princípio, no outro dia outro, tá no carro, lembra aquilo que foi pregado, aplica na vida da criança, lê aquilo, explica, porque se a gente não fizer isso constantemente, o mundo constantemente vai bombardear os nossos filhos com ensinamentos totalmente opostos àquilo que a gente acredita. Então, esse mandamento de inculcar na cabeça dos filhos é de suma importância. E é um trabalho que ele é muito duro, muito árduo e vai levar uma vida toda, né? Não tem férias, não tem folga. A gente deve sempre fazer isso, que a gente tem oportunidade. É o dia inteiro, né? Em tudo que você vai falar, você explica. E aí, isso que o senhor falou de pegar o sermão e ir esmiuçando durante a semana, eu e o Arthur fazemos devocional, né? Então, nós estamos fazendo devocional, fizemos Gálatas, agora estamos em Efésios. E aí é interessante que a gente vai na igreja, às vezes o pastor fala alguma coisa que a gente estudou, ele já me cutuca, ou ele me olha, se ele não está pertinho de mim, já me olha. Por quê? Porque aquilo já foi trabalhado nele, só está sendo reaplicado sobre ele. Mas eu queria falar uma coisa sobre essa questão de se desviar do caminho. Tem uma pergunta que é: por que filhos educados e tratados pelos pais no caminho do Senhor se desviam para o mundo? Eu sei que a Marcela já pensou na doutrina da aliança, mas antes disso, eu vejo assim, aí eu já passo a bola para vocês, mas antes disso eu vejo que
Até um dos motivos que as pessoas falam de não ter filhos é, mas é que no mundo de hoje é muito difícil criar filhos. A gente já parte daquele pressuposto de que o nosso filho nasce perdido, de que ele nasce E ele nasce mesmo, de certa forma. mas assim, a gente não parte do pressuposto, não, meu filho, aí é delicado falar disso. Por quê? Porque a gente não pode dizer, não, meu filho não vai fazer nada disso. Não, a gente tem que acreditar, confiar e trabalhar para que o nosso filho permaneça no caminho do Senhor, que ele seja um bom homem, né, em busca da verdade, conforme a gente quer que ele seja. Só que, muitas vezes, quando a pessoa alega isso, mas criar um filho no mundo de hoje é muito difícil. Sempre foi difícil criar filhos, né? E sempre vai ser, independente do mundo externo. Mas parte-se muito do pressuposto de que ele nasce perdido e assim, não há nada que eu possa fazer para auxiliar o meu filho, para encaminhá-lo no caminho. Como se, independente de tudo que eu fizesse, do que eu ensinasse, ele sempre fosse pender para o outro lado. E aí, pastor Rafael, eu quero começar com o senhor. O que fazer, ou por quê? Por que que os filhos educados no caminho do Senhor acabam afastando-se dele quando adultos? Regiane, eu tenho, não é, na verdade, uma teoria, né? A vivência de alguns pais que eu já vi. A questão de pais cristãos de verdade. Às vezes filhos de pastores. E você vê o homem de Deus, honesto, a esposa, a mulher de Deus. E mesmo assim tem um problema com os filhos, né? Quando chega ali na adolescência, né? Na juventude, por aí vai. Uma coisa que eu reparei em vários, eu não estou dizendo que essa é a causa primária, né? Mas uma coisa que eu reparei em vários. É mais ou menos o seguinte. Você imagina, você é uma judia e você quer que o seu filho siga o judaísmo. E então você pega o seu filho, leva-o às 7 horas da manhã na Babilônia, vai para o trabalho, e depois, 5 horas da tarde, você volta, pega o filho na Babilônia e tem 2 horas com ele, no máximo. Olha, a possibilidade Agora a do seu live filho... cai. O pastor chamou a escola de Babilônia. Não, foi um eufemismo, né? Para não falar outra coisa, né, Marcelo? Foi bem... Mas a Marcela entregou. Já contei, que ele não tinha percebido a referência. Já percebeu? Então, é muito difícil, porque você imagina, é no mínimo 5 horas que a criança fica na escola. Algumas período integral, e fica lá aprendendo o que é feminismo, que vocês tanto dominam, ficam aprendendo lá teoria da evolução e outros absurdos de ideologia de gênero. O meu filho, uma das coisas que me levou a tirá-lo da escola foi que quando ele estava na quarta série só, já tinha crianças levando vídeo pornográfico na escola. Eu falei, não posso deixar o meu filho aí, porque tudo aquilo que eu ensino, eles falam o contrário. E tem gente que faz isso com escola particular, né? Paga a escola pro filho. Ela paga pro filho, o professor ensinar o contrário. E eu creio que muitas Muitas vezes vezes o tem coisa... professor é o mesmo, né? Que É, está na particular e na pública. A Marcela paga particular para aprender as coisas erradas. então, eu pelo menos os que eu conheço, que eu vi, Regiane, eu tenho percebido muito isso. Às vezes é a questão de ficar mais tempo com pessoas mundanas do que com pessoas cristãs genuínas ali, então vai ter muita dificuldade. E ainda que lá na frente, né, volte para o caminho de Deus, faça o que é certo, mas já passou por todo um sofrimento, às vezes engravidou, arrumou filho com uma, arrumou filho com outra, e não adianta, essas coisas ela vai colher pro resto da vida, né? Eu creio que isso aí atrapalha aí muito. Perfeito, Marcela. Quer comentar? Eu concordo com o pastor de que que existem vários problemas e a escola é um deles, sem nenhuma dúvida. Eu não esqueço nunca o dia que eu ouvi do Kevin a seguinte frase, né? A gente estava conversando sobre a criação do mundo e ele falou para mim: Ah, mãe, eu acho que eu acredito mais na ciência do que na Bíblia. Eu não esqueço quando ele falou isso. Isso foi um assim, acorda, Marcela, vai fazer alguma coisa. Tipo assim, sabe quando você dá aquela olhada assim? Meu Onde Deus, foi o que que eu que ele tá errei? falando? Ainda bem que eu comecei a perceber cedo, né, que eu tava errando em alguma coisa. O Kevin ainda tá na escola, né, tá no 9º ano e frequenta a escola. Não agora exatamente por causa da pandemia, né, tá frequentando menos. Mas de fato a escola é um inimigo hoje da família, infelizmente, né? Deveria ser um aliado, né? Deveria ser uma extensão do lar, mas é uma inimiga, infelizmente. Eu tenho meus motivos, né, por não ter tirado ele da escola.
e um deles é a questão da adoção, né? Isso prejudicaria muito o nosso processo de adoção. Mas eu acho que assim, quando a gente fala se desvia, é que nem você falou, é um assunto meio complicado, porque será? A gente já teria que entrar já na seguinte discussão, e aí o pastor vai saber responder melhor teologicamente falando isso, mas a gente já tem que entrar na seguinte questão: existe cristão que se desvia para sempre? Ou será que essa pessoa já não era um eleito do Senhor, né? Então, assim, o primeiro ponto é que nem você falou, a gente tem que ter filhos não pensando nas circunstâncias, mas acreditando com fé de que nós vamos fazer a nossa parte, que nós vamos educar e que essas crianças, futuros adultos, serão pregadores da palavra, serão servos de Deus, né? A nossa fé tem que estar nisso, por isso que nós já recebemos os nossos filhos como membros da família da aliança, né? Que a Regiane sabe que eu amo a doutrina da aliança, é a minha doutrina preferida, adoro estudar sobre isso. Então, assim, eu acredito que essas pessoas que dão essa desculpa, né? Eu não quero ter filho porque o mundo tá muito difícil ter filho. Esquece de olhar para a história da humanidade e essas pessoas, acima de tudo, não estão lendo a Bíblia, porque sempre foi difícil. Hoje nós temos a escola, né, que é com certeza um grande inimigo da família, que tem ensinado muita coisa errada. E eu brinco assim que hoje minha maior dificuldade é desensinar tudo que a escola ensina, né? O Kevin continua frequentando a escola, continua indo para a escola, mas eu tô aqui, do lado de cá, ensinando. Essa semana, né? Repeti até a indicação de livro Sim. de filosofia, porque o Kevin começou esse ano a estudar filosofia. E aí a gente, assim, você vê a professora de filosofia dele, você fala, meu Deus, o que é isso? É uma menina. Os meus vídeos do YouTube são mais profissionais, são mais didáticos, são mais explicativos do que a aula da professora que está sendo paga, né, para isso. E eu pago uma escola que é cristã, né, para o meu filho estudar e ainda assim recebo esse tipo de retorno. Infelizmente, né, eu não tenho essa opção de tirar ele. Não dá, isso não tem como para mim, porque senão prejudicaria muito o meu processo. Mas eu tenho feito esse trabalho do lado de cá, né? Eu e meu marido. Um trabalho incessante, um trabalho cansativo, de você ter inúmeras conversas e aí fazer exatamente o contrário daquilo que a Regiane falou, né? De que as crianças só aprendem algo muito raso sobre as bases da sua fé. Aliás, nem aprendem as bases da fé, só aprendem a fazer desenho, aprendem sobre os principais heróis da fé. Diferente disso, a gente lê a Bíblia todos os dias. Eu tenho inúmeras conversas com o Kevin sobre vários dos assuntos. Então, assim, ele já consegue captar muita coisa, tanto que na idade que ele tá, né, já é uma idade, vai fazer 15 anos mês que vem, então já é uma idade que a gente precisa começar a soltar. A gente precisa começar a deixar que ele veja o que está de errado, porque ele já tem a base, ele já aprendeu. Então, até comentei com a Regiane faz pouco tempo que eu deixei ele frequentar uma igreja assim bem diferente da denominação que a gente frequenta. Para ele ter essa experiência de algo assim, muito diferente. E ele foi e ficou assim, abismado. Ele chegou chocado, falando para minha mãe, aquilo era uma balada, meu Deus. E eu perguntei pro meu amigo e falei, por que a sua igreja é toda preta? Por que ela parece uma balada? E ele virou pra mim e falou, mas é pra atrair os jovens, pra parecer moderno. Ele falou, mas atrair que jovens? Os jovens não deveriam gostar de balada, é horrível balada, né? Tipo assim. Então ele já tem essa base, já consegue diferenciar o bom e o mal, né? E assim, mas voltando à pergunta inicial, eu acho que assim, o foco dos pais precisa ser esse. Educar os filhos com fé, com amor, crentes de que eles são parte da família da aliança, mas também desapegados de qualquer tipo de fé no próprio braço, né? De achar assim, eu tô fazendo, eu tô educando e ele vai ser um crente porque eu tô fazendo. Não, ele vai ser um crente porque Deus já elegeu ele antes da fundação do mundo. Então, se ele se perder e se ele virar um ateu comunista que grita Lula livre na sua cara no Natal... Agora cai! No Natal, você tem que ter certeza também de que
Pode ser que seja uma fase, que ele volte para o caminho da fé, mas pode ser que não. Pode ser que ele não seja um eleito de Deus, né? Pode ser que ele não seja membro dessa família da aliança. Então a gente tem que, né, ter todas essas, a fé, mas também a consciência de que nós não sabemos, né, os planos de Deus. Exato. Pode Regiane, falar. só um adendo rapidinho. Eu acho que nessa questão do que nós devemos ensinar para os nossos filhos, que às vezes muitos pais têm dificuldade, como a gente falou aqui no começo, né? Não sabem o básico da doutrina, daquilo que crê. Eu acho que se os pais partissem do pressuposto de que meu filho é mau, eu acho que isso é de suma importância. A questão de saber que o pecado habita em todo ser humano, inclusive nos nossos filhos, por mais que o bebezinho seja o mais lindo possível. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo meu curso de sargento aqui da Força Aérea, e na sala de redação, estávamos tendo um debate, eu disse que toda criança era um projeto de Hitler. Para quê? Todo mundo quase caiu matando em cima de mim. Só que eu falei nesse sentido, que qualquer criança, se for deixado ao seu bel prazer, fazer aquilo que ele quer, sem a graça de Deus, o brecar para que ele possa realmente não ir além, todo ser humano é um projeto de Hitler. Então, a partir do momento que você olha para o seu filho, e você sabe, a natureza de Adão está nele. Eu preciso ensiná-lo sobre o pecado, eu preciso ensiná-lo sobre como vencer a natureza pecaminosa, eu preciso ensiná-lo que, olha, a vida é dura, que ele será tentado constantemente e que só Deus pode dar força para ele suportar essas dificuldades, as tentações da adolescência, quando os hormônios estiverem saindo para o nariz, a moça quiser sair com ele. Daí você lembra o episódio de José do Egito. Olha, ele estava lá, sem ninguém, sem família, sem nada, e a moça bonita, que a mulher do rei devia ser bonita, né? Subentende-se. E mesmo assim ele continuou sendo fiel, porque ele sabia, olha, ainda que ninguém esteja perto, o meu Deus me vê. Então a gente partindo desse pressuposto aí, que toda criança é um crápula em potencial, é um Hitler em potencial, que se Deus não tiver misericórdia dele, e é claro, nós temos que ensinar, né, a questão dos princípios bíblicos ali. Se a gente não ensinar isso para os nossos filhos, que a maldade é algo que veio com um defeito de fabricação em série, de fato, né, veio para todo ser humano. Então, a gente precisa saber que nós estamos lidando com esse ser humano, por mais que bonitinho não pareça, né? Pareça algo lindo, maravilhoso. Mas até, como a Marcela disse, né? Até o Lula um dia foi um bebezinho, quem sabe bonito, né? Olha o que virou. Então, então, todo ser humano é assim. Então, você ensinar, você disciplinar é essencial. Principalmente falar com os nossos filhos a questão da regeneração, que o problema deles não está nos atos em si que eles cometem, mas está num coração inclinado para o pecado. Então, partindo desse pressuposto, a gente ensinar o evangelho para eles. Perfeito. Eu quero juntar uma pergunta com uma observação sobre esse mesmo tópico. A pergunta é: o que você acha sobre os pais deixarem os filhos adolescentes namorarem, usando a desculpa que é melhor deixarem fazer na frente do que escondido? Então, essa história de sair do caminho em que foi ensinado, será que foi ensinado? Porque aí eu já falei, a Marcela ressaltou, às vezes ele não está sendo ensinado no caminho, nem os próprios pais têm essa base, essa fundamentação da sua cosmovisão. Nem o pai está no caminho. Porque a educação, não, às vezes não estão, acham que estão. E aí você vê tanta gente contestando coisas básicas da Bíblia e se dizendo cristãos que é de se assustar. Então, porque a educação não é você sentar e ensinar matemática. É sobre você passar a sua cosmovisão, é ensinar a criança a olhar o mundo a partir da sua cosmovisão cristã. É totalmente diferente, é um conceito diferente. E aí, nessa pergunta, é uma coisa que eu acho que acontece muito, é os pais exatamente olharem para os filhos e terem medo de confrontar, e aí a gente vai começar a falar da disciplina, mas terem medo de confrontar, terem medo de serem taxados como chatos, quadrados, implicante, de ofenderem, de magoarem esses filhos, de deixarem o filho com tédio porque você não deixou sair. E os pais esquecem, aí tem uma pesquisa norte-americana que fala que 45% dos adolescentes ouvem o que os pais dizem. Eu mencionei isso em outra live. De todos os grupos que influenciam as decisões adolescentes, o grupo que mais tem influência são os pais. E aí, talvez teriam até muito mais influência do que isso se os pais se posicionassem. Porque muitos pais não se posicionam mais, não sabem mais dizer não, e acabou, me respeita e deu. Enfim, aí a gente passa para o próximo.
que é como ensinar a criança a ser obediente. E Regiane, não eu é só posso falar. dizer, né? Pode Sim, falar. a questão que você, essa pergunta que você falou do namoro, é que eu escrevi 2 artigos essa semana aí. Você falou, o Facebook tá me xingando até agora, da notificação subindo aqui a respeito disso. Eu acho que deixar, deixar a criança namorar, né, antes perto que escondido. Eu penso assim, você colocaria um AR-15 carregado na mão de uma criança de 15 anos? É uma arma que pode destruir a muitos. Ninguém faria isso. Mas se tem uma coisa que pode destruir mais do que uma arma, é uma namorada. Se você quer destruir o seu filho, arrume uma namoradinha para ele. Sem exagero. Sabe por quê? É que os pais, hoje em dia, eles são moldados pela cultura. Eles pegam a cultura para interpretar a Bíblia e não o contrário. Então, É. nesses 2 artigos que eu tenho lá no Instagram, né, eu falo sobre isso. Você não vê um padrão bíblico de beijo antes do casamento. Por que você acha que nós, hoje em dia, nós pastores, quando fazemos um casamento, a gente fala pode beijar a noiva, é só para De cumprir beijar a tabela. noiva. É só para cumprir tabela que a gente fala, porque a gente sabe, já beijou, às vezes já fez, né, até mais. Então, essa questão do namoro, a gente tem que olhar o que a escritura diz a respeito disso. Ainda que, por exemplo, a moça lá, ela namorou 4 rapazes e não teve relação íntima, nada, né? Só namorou. Querendo ou não, quando ela vai para a lua de mel, ela não vai sozinha mais, tem 4 sombras junto com ela. Então nós temos que olhar para aquilo que a Escritura diz, e o padrão da Escritura é o que? É santidade. Você não consegue imaginar José e Maria se atracando nos beijos no escuro. Você não consegue imaginar esse tipo de coisa, né? Não dá, Abraão e Sara. Então, a gente deve olhar para a Escritura. E qual que é o padrão? Paulo deixa assim, né? Fugir das paixões da mocidade. Então, quando a gente arruma uma namoradinha para o filho, a gente está falando, vá para as paixões da mocidade. E a ilustração que eu dei aqui na igreja foi a seguinte, você imagina, o filho da Marcela vai fazer 15, o Mil vai fazer 16. Você pega um moleque de 16 anos, o hormônio, né, sai pela pele, normal, assim. Você pega uma mocinha de 16 anos, tudo firme, tudo certinho, põe os dois colados, cintura na cintura, peito no peito, beijando. Se não acontece nada com o menino ali, né, de movimentos involuntários, ou ele é anjo ou ele é gay. Não tem outra opção. Não dá. Então daí você vai colocar ele ali justamente para ficar tentando, né, testando o negócio ali para saber que ele não pode fazer nada. Eu sempre falo, a hora certa do seu filho se relacionar é quando ele tiver condição financeira, psicológica e espiritual de liderar uma mulher. Se ele não tem essas condições, passe longe. Simples. Isso já começa, na verdade, na base, que a gente falou no começo, faltou a base. Porque se nós ensinarmos, e não é que os nossos filhos sejam perfeitos, anjos iluminados, que não têm nenhum pecado de forma alguma. Só nós sabemos as lutas diárias que passamos com E nossos nem filhos. a gente, né? E nem a Nem a gente. gente, com certeza. Mas se a gente for olhar e ensinar o menino no caminho que deve andar, de que, criando nele que a nossa satisfação é só em Cristo e que nós somos feitos para a glória de Deus, como uma base isso, não só dizer, você foi feito para a glória de Deus e tá bom. Não, da onde que saiu isso? Por que que eu sou feito para a glória de Deus? Por que que eu tenho que fazer isso? Se você coloca essa base, ele não vai mais olhar para as relações humanas e todas as outras relações como algo para lhe trazer prazer ou para me fazer feliz. Ele vai saber olhar, tanto que eu vejo assim que a gente parte do pressuposto que aos 15 anos, 16 anos, eles vão querer namorar. Poxa, mas pode ser que não seja isso. Pode ser que ele tenha tantos outros interesses, ele vai estudar outras coisas, ele vai querer brincar de alguma coisa, ele vai desenvolver uma habilidade em outra coisa e vai querer exercer uma profissão em outra área. Depois ele vai pensar lá. E há tantos jovens assim, e a gente olha para esses jovens que deixaram o namoro de lado e focaram a vida em tantas outras coisas, até mesmo para o reino de Deus, a gente pensa, nossa, que incrível. Talvez foi a base que os pais deram para essas crianças, quando eram crianças, né? E aí, o pastor Rafael me falou um negócio que eu não sabia, não conhecia, eu quero que o senhor conte para nós. O que é isso que eu não sei? O que são as leis da disciplina? Deixa eu comentar um negócio antes sobre isso, Claro. do beijo, né? Namorar, é melhor namorar diante dos pais do que fazer escondido, né? Esse é o argumento, mais ou menos. Eu penso o seguinte, eu já ouvi esse argumento, já falaram para mim esse argumento, e a resposta que eu dei foi o seguinte:
Então, seria melhor eu deixar meu filho cheirar cocaína na minha frente do que escondido? É melhor eu não proibir, porque se eu proibir, ele vai fazer escondido? Tipo, o meu papel como mãe é ensinar o que é certo e errado. Se ele vai fazer escondido e eu não ficar sabendo, é uma questão da consciência dele diante de Deus e ao olhar para mim, né? Ele vai saber que ele cometeu aquilo contra mim, um pecado contra Deus, mas contra a minha autoridade. Eu sempre faço questão de lembrar o Kevin, sempre, sempre, sempre. Eu não sou autoridade sobre você, porque eu escolhi ser. Porque eu falei, eu vou gerar uma criança aqui no meu ventre que vai chamar Kevin e eu vou ser autoridade sobre ele. Não. Deus quis me dar ele como filho e me colocou como autoridade sobre ele. Então, a autoridade que eu exerço, ela é delegada. Então, ele tem que ter em mente isso. Eu sempre falo para ele, você precisa ter em mente isso, que quando você ofende a minha autoridade, você ofende a Deus, porque eu só sou autoridade porque ele me delegou essa autoridade. Então, esse argumento não faz sentido nenhum. E assim, você falou que existem vários jovens que não pensam nisso, né, e fazem outras coisas. De fato, existem vários. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu estou lendo, assim, eu converso com o Kevin sobre namoro desde muito tempo. A Regiane já sabe, assim, de vários problemas que eu tive em relação a isso. O Kevin, assim, se eu tivesse deixado, ele já teria tido umas 15 namoradas, sem brincadeira. O menino é assim, entendeu? É o assunto que a gente mais conversa. É o que eu mais disciplino ele, é nesse ponto. Inclusive, o livro que eu estou lendo com ele agora é Confissões, né, de Agostinho. Porque eu sei que Agostinho sofreu, né, com problemas nessa área. Então, eu falei, a gente vai ler Confissões juntos, e aí a gente está lendo. E eu sempre faço questão de enfatizar para ele essa questão que você colocou, né? Fazer tudo para a glória de Deus. O que é esse fazer tudo? Né? Porque fica tudo muito abstrato, assim, quando a gente fala, fazer tudo para a glória de Deus. A gente não pensa que quando a gente está se relacionando com uma pessoa, seja uma amizade, seja a minha relação com a minha mãe, que isso também é para a glória de Deus. E eu falo para ele, Kevin, tudo. Então, quando você obedece a sua mãe, quando você honra a tua mãe, o teu padrasto, você está fazendo isso para a glória de Deus, porque Deus nos constituiu como autoridade sobre você. Quando você vai para a escola e honra tudo que eu te ensinei lá, porque respeita aquilo que você faz na minha frente, né? Eu falo para você fazer, você faz. Agora, quando você está longe de mim, aí sim que você mostra a tua honra, né, a tudo que eu te ensinei. Honrar pai e mãe. É principalmente quando você está lá, longe, eu não estou vendo. Eu posso nem ficar sabendo. Aí é que eu quero ver. Você mostrar se você honra realmente. Exato. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter isso em mente na questão do namoro. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Eu acho que... Não sei, porque hoje em dia acho que tá meio que igual, né? Menina e menino, acho que deve estar para a par. Aliás, todos nós somos mães, pais de meninos, né? A gente não sabe o que é ter menina. Mas eu Tem que acho que chamar o hoje em pastor dia Rodrigo aqui. Ele tem menina. Mas o dele é pequenininho ainda, Ah, mas dá para né? saber um pouco. Vamos esperar mais uns anos, a gente chama ele aqui. Pastor Mas Rafael, a adolescência para menino é difícil até para aqueles meninos que não querem ainda, como você falou, que estão interessados em outras coisas. Eles sofrem uma pressão muito grande. É muito chato isso, gente. Gente, se você é essa pessoa que está me ouvindo agora, presta atenção. Não pergunte para o adolescente e a namoradinha. Isso é insuportável, principalmente se a mãe dele é crente. É insuportável, porque a mãe tá tratando aqui, ó. Meu filho, não é hora de namorar. Beijo é pra na hora que você casar com seu namorado. O pastor falou, pode beijar a noiva? Aí você beija. Então você tá aqui ensinando. Se mantenha em santidade, busque ser um homem de Deus, porque assim você vai atrair uma mulher de Deus para sua vida. Seja um bom homem, porque um bom homem atrai uma boa mulher. Então você tá aqui falando. Aí você senta numa mesa com a sua família num domingo para comer e vira aquela tia e fala: E aí, Kevin, as namoradinhas, como tá? E aí, o já tá pior pegando é muitas quando é lá na com escola? criança. Com criança eu fico revoltada. Eu já xinguei gente de ficar falando. Quando era criança, eu, assim, né, da gente estar naquele dia meio estressada, aí eu xinguei, porque
Poxa, às vezes a criança nem sabe o que que é aquilo. E você tá falando, mãe, a tia falou lá, não sei o que que é isso? Sabe? Aí você tem que colocar Nossa, como é precocemente lá triste. na criança. Pastor, nos fale, porque, meu Deus, nós estamos falando do que são as leis da doutrina, da doutrina, da disciplina, já estou doutrinando gente aqui. E as leis da disciplina, sobre nós impormos os limites, enfim, pode discorrer a respeito disso. Olha, Regiane, eu acho que é a questão de ensinar para os filhos, por exemplo, pega e mostra para ele o quinto mandamento, né? Que é honrar pai e mãe. Isso aqui é de suma importância. Ele fazendo isso aí, ele não está fazendo benefício a nós que somos pais. Porque muitos pais pensam isso, olha, eu preciso ensinar para quê? Para eu não ser envergonhado, ainda que isso seja uma consequência secundária. Mas acima de tudo, a gente está fazendo isso, ensinando eles a honrar pai e mãe, para que eles não sejam disciplinados por Deus. Por isso, como a gente vai falar mais adiante a questão da disciplina, eu sempre digo, é melhor ser disciplinado por mim, que a minha mão é mais leve do que pela mão do Senhor. E uma das formas de fazer isso é, por exemplo, a criança errou, né? Você mostre a ela o mandamento onde ela errou e mostre a ela um mandamento onde diz que você também precisa disciplinar, porque como ela já está errada, se você não disciplina, os dois estarão errados. E mostrar a eles que, de fato, o pecado tem consequência. Com o meu mais velho, eu acho que foi no ano passado, se eu não me engano, eu fui convidado para pregar na Fundação Casa, que é uma cidade próxima à minha cidade, né? Vulgo Febem. E eu fiz questão de levá-lo. Levei ele, e só pessoas da idade dele ali, 14, 15 anos, terrível. Ele estava conversando com um rapazinho que é baterista, como ele é também, né? Depois que eu fui saber, o rapazinho tinha 6 homicídios catalogados, né? Tirando os que não sabem. É uma vida terrível. Eu fiz questão de levá-lo lá para mostrar para ele o seguinte: quando o pai diz para você que Romanos 6:23 é verdade, que o salário do pecado é a morte. Às vezes pode ser a morte espiritual, às vezes pode ser a morte física, mas o pecado só vai trazer desgraça. Quando eu digo para você honre pai e mãe, a maioria desses jovens que estão aqui é porque lá atrás eles não fizeram isso. Eles não deram ouvidos aos pais e, consequentemente, a vida dele dá essa desgraça aqui. Daí sai, às vezes morre, e um monte de coisa. Então, é de suma importância a gente não só ensinar o mandamento, mas mostrar de forma prática para eles. Às vezes até com o nosso exemplo. A questão do namoro, igual eu falo para eles. Eu, graças a Deus, eu tive só a minha esposa de namorada desde a época que eu era ímpio. Minha primeira e única namorada desde os 15 anos. 15 anos de idade, namorada é terrível, né? Marcelo acabou de falar. Que mau Mas não era exemplo. crente, Marcelo. E beijou bosta. Puxa vida. Foi a primeira coisa que pediram para ele lá. Ei, mas você fez isso? E ele já começou. Eu não fiz isso. Tô dando Não, igual conselho. no post que eu escrevi, as pessoas falaram isso, né? E você? A pergunta que não quer calar. Você fala que não pode beijar. Você beijou? Daí eu peguei, eu respondi da Lugar de seguinte maneira. fala. Eu respondi da seguinte maneira. Olha, Moisés matou um homem e Deus mandou ele dizer ao povo, não matarás. O meu pecado não anula o seu pecado. Então você tem que saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, né? Então, isso é uma importância a As gente pessoas mostrar. esquecem que a gente pode se converter no meio do caminho Exato. e expandir, aprofundar o nosso conhecimento, né? E E errar até mudar. como cristão, Marcelo, também, né? Às vezes até como cristãos. Você imagina, Uhum. vamos colocar Davi adulterou, gente. Ele nunca vai poder falar pro filho dele, não adultera. Então ele nunca vai poder falar. Né? Teremos que ser santos e irrepreensíveis nesse sentido aí. Mas o nosso pecado não anula a verdade da palavra de Deus. É isso que eles precisam entender também. Então, eu acho que a partir do momento que a gente mostra que, de fato, o pecado ele tem uma consequência drástica ali, né? Drástica mesmo. Fica mais fácil deles entenderem. Então, quando eu digo essa questão das leis da disciplina, é porque tem algumas coisas, principalmente quando é criança. Quando é criança, eu acho que é até mais fácil um pouco. Mas até quando mais adulto, a gente precisa aplicar também a questão de não tolerar desrespeito. Eu, particularmente, eu acho um absurdo um filho que chama o pai e a mãe de você. Como assim você, gente? Parece que é... Ah, mas a gente não é amigo, pastor? Claro que a gente é amigo, mas é sim, senhor, não senhora, acabou. Você não fala com pai e mãe de qualquer jeito. Então precisamos ensinar. Eu sei que é uma coisinha básica e boba que às vezes adultos não fazem. Ora, mas por que não começar a fazer desde agora? Porque você já denota respeito. Questão do senhor, senhora. Você não chama um juiz de você. É excelência. Agora o pai e mãe é quase velho, né? Véia, mano. Não, não pode. Ai, meu filho me chama de velha. Fala sobre a vara depois, você já utiliza. Pegar Então, aquela que tá ali guardada. ó, isso aqui, por exemplo, para vocês que são mães, é de suma importância, né? Por que que é importante a gente ensinar os filhos a respeitarem a gente?
vocês que são mães, vocês são o primeiro exemplo de submissão que eles veem. Se vocês não se submetem aos maridos de vocês, por que eles vão submeter a vocês? Ao professor na escola, ao policial na rua. Então, olha a importância da questão da estrutura patriarcal, né? Porque os filhos, eles vão ver o seu exemplo. Daí tá lá. O canal da Marcela é uma maravilha do YouTube. Pensam, acompanhem, vejam lá. Só que daí ela bate cedo à tarde à noite no marido dela. Não adianta, né? O que o Kevin vai ver? Vai ver isso que ela faz e não o canal dela. Vai ver hipocrisia. Tá Exato, falando isso e fazendo outra coisa. Vai exato. aprender a ser também. Exatamente. Então, a gente tem que começar por aí, até na questão da fala, né? Não pode falar com a gente de qualquer jeito. Não pode erguer a voz com pai e mãe. Não pode querer bater boca, falar no mesmo tom de voz. Não, não pode. Sair batendo o pé, bater a Exato. porta. Fazendo cara, né, Marcelo? Nossa, tem criança que é Uhum. Teve especialista um para isso. outro dia, eu até comentei com. Acho que eu comentei na live dessa semana também. Uma mãe me chamou e comentou, né, que a filha dela estava batendo a porta e não ouvia, batia o pé, e brigava e respondia e era agressiva, enfim. E aí ela pediu se era o momento de usar a vara. E depois a gente chega nisso, mas ela pediu se era o momento. Eu acho que já passou desse momento, na verdade. Já. Mas eu comentei com meu filho, falei, nossa, olha que situação. Essa senhora, eu não tinha foto dela, nem mostrei, só comentei a situação com ele. Aí ele falou assim, meu Deus, se fosse eu bater a porta pra você, ele me chamando de você, se Aí, ó. fosse eu bater a porta pra eu não aprendi esse senhor e senhora, então pra mim era uma Eu coisa também diferente, não. né? Eu não Se fosse chamo eu nem bater meus tios de tio, olha que absurdo. Ai, isso é Chamo de chato. você. Olha que horrível, gente. E lembre o Não padrão aguento de não. Abraão, né? Lembra? Sara chamava Abraão de senhor, vocês podem chamar até o marido. Brincadeira, o marido não precisa, não. Meu pastor que fala que marido é Baal, né? Que Baal é Deus, então a gente tem que tratar o marido como Deus. Enfim, aí meu filho falou, né? Se fosse eu bater a porta, eu não teria nem tirado a mão da porta ainda, você já estava atrás de mim. Ia me surrar. Ele falou, eu surrei ele 3 vezes até hoje, quando eu achei que era necessário. Não foi uma surra, meu Deus. Mas ele tem consciência disso. E aí, a gente também tem respeito, né? Ele me respeita. E nós tínhamos o hábito de brincar de se dar chutinho, essas coisinhas. Só que agora ele está quase do meu tamanho. O que não é lá muita Porque coisa, né? não é muito difícil. Ele está quase do meu tamanho. Aí, 1,50. um tempinho atrás, eu cheguei para ele e falei, ó, Arthur, eu sei que a gente está brincando, que é brincadeira nossa, mas a partir de agora, eu não quero mais que você faça isso com a mãe. Porque eu sou tua mãe e você tem que me respeitar. Isso agora é feio, você já não é mais uma criança, você está se tornando um homem. Você não pode mais brincar dessa forma comigo, porque isso parece desrespeito. Imagina se a gente está aqui brincando e tem uma visita em casa, ela vai olhar e vai achar que você está batendo na tua mãe. Então agora a Exatamente. gente tem que parar com isso. Levou uns dias até a gente se adaptar, mas É, funciona. E é uma pequena coisa, simbólica apenas, mas isso gera um princípio na cabeça dele, né? E aí pode continuar, pastor. então, eu vejo que às vezes o problema, na maioria das vezes, está nos pais, entendeu, Regiane e Marcelo? Eu sei que algumas coisas que a gente vai falar aqui, no mundo totalmente frouxo que a gente vive, a gente pode ser tido como ditador, opressor ou coisa parecida. Mas a cura por uma ditadura jamais vai ser anarquia, né? Largar a mão e deixar fazer o que quiser. Eu acho que a partir do momento, né, antes de você chegar na questão da disciplina física, se você aprende a falar direito com as crianças, no sentido de falar firme, é que tem muitos pais que às vezes até o jeito que eles falam, nem o cachorro tem medo deles. O cachorro vai por aí, o cachorro não vai. Daí não consegue falar firme com a criança. E isso é importante, sabe por quê? Ah, Até mas é questão que o cachorro é filho, ó. até a questão por exemplo, dos mandamentos. Lembra quando Deus deu os mandamentos lá em Êxodo? Diz a Bíblia que ele deu em meio a trovões e relâmpagos. Deus ele já Ai, que mostrou, olha, passagem linda. quando você Linda quer aquilo. falar alguma coisa que é uma lei, que é uma ordem, você precisa falar da forma correta também. Daí tá lá, o pai dá uma ordem, mas fala igual os ursinhos carinhosos, assim, puf, não adianta. A criança não vai obedecer. Então, a gente precisa ser firme, tem coisas que a gente precisa falar alto, porque às vezes a forma, né, até a nossa expressão. Eu, às vezes, meus filhos, eu falo com eles, meio cuspindo na cara deles, assim, também assim, né? É, mas eles veem, eu tô bravo, então foi algo grave que eles fizeram. Se a gente for firme nessa parte, talvez não precise chegar no outro estágio, que é a questão da disciplina física. E lembrando também a questão de
Você não precisa falar várias vezes. Constantemente eu vejo os pais que falam 3, 4, 5 vezes pro filho. Desce daí. Ó, se não descer vai O apanhar. famoso vou Ó, contar até três, né, pastor? exatamente. Daí tá assim, ó, daí pega o Vou contar chinelinho, até né? três. Se Daí você não fala, ó, vir, ó, começa a mostrar pro filho, né? Não tem problema fazer live de chinelo não, né? Acho que não, né? Daí, Chinelo pode. daí fica lá ameaçando o tempo todo. Vou contar, igual o Marcelo falou, vou contar. Eu falei, não, você tem que falar pro filho uma vez. Explica a segunda e fala, ó, se fizer a próxima, vai apanhar. E acabou. E não precisa, nesse sentido, falar gritando. Falar, se fizer, apanha. E a criança precisa entender essa questão. Só que os pais, às vezes, querem ser amiguinho demais do filho. E os filhos acabam que não respeitam nada. Então, às vezes ameaça e não cumpre. Quantas vezes já vi? Ó, se fizer isso aqui, vai apanhar. O filho faz e não bate. Então isso só vai fazendo com que a criança, ela perca, o pai perca toda a credibilidade diante da criança. Os pais não são disciplinados, né? Antes Sim, de também. disciplinarmos o filho, nós precisamos nos disciplinar, aprender nós a sermos disciplinados. Exato, exato. Tem que saber impor limite para as crianças. Onde já se viu, né? Criança sem limite. Eu sei que os psicólogos de hoje dizem que a gente não pode ficar falando muito não para os filhos. Falei, como assim? Você já leu os 10 mandamentos? 8 começa com não. Não matarás, não 8 começa com não. adulterarás. Então a gente precisa lembrar dessas coisas aí. E tem coisas que eles não vão poder fazer e a gente não tem nem que ficar dando explicação. Porque se deixar, a gente tem que explicar tudo e eles querem até, com a retórica, nos convencer de que a gente está errado. É não e ponto, acabou. Então a gente precisa ser um pouco mais firme e saber também, né, que é claro, punir quando for necessário e recompensar também quando eles fizerem alguma coisa boa. Os pais, exatamente isso que o senhor falou, os pais têm tentado ser amigos dos filhos. Aí quando ele é criança, pode até funcionar, mas depois chega um ponto, os pais não sabem mais o que é ser respeitados e serem considerados autoridade. E aí a gente volta lá no primeiro tópico, um dos primeiros tópicos. Como nós vamos ensinar nossos filhos a se submeter à autoridade de Deus, se eles não aprenderam nem a se submeter à nossa autoridade? Exatamente. Nem minha eu, mãe, cos- né? Pode falar. Sim, eu costumo dizer que os pais que tratam os filhos como amigos tornam os filhos órfãos. exato. Porque os filhos precisam de pais. Amigos eles podem encontrar na escola, na natação, no judô, no futebol, enfim. Pais, eles não vão encontrar outros em outro lugar, eles precisam dos pais deles. Então, se você abrir mão da sua paternidade, da sua maternidade para ser amigo do filho, então você está fazendo essa criança órfã. Ela deixou de ter um pai e uma mãe e tem um amigo dentro de casa. E isso ela pode encontrar em qualquer lugar. Então, assim, é muito triste. Como o pastor falou, as crianças precisam de limites e não só precisam, mas elas anseiam por isso. Exato. No mínimo, covardia da nossa parte deixar a criança entregue aos seus próprios, ao seu próprio coração, às suas próprias más inclinações. Porque a gente não precisa ensinar a criança a matar, a roubar, a mentir. Você nunca chegou para o seu filho e falou: olha, quando a mamãe vir aqui perguntar para você se você fez essa arte, você vai e fala assim: não, mamãe, eu não fiz, para enganar a mamãe, porque senão você vai apanhar. Você não precisa ensinar a criança a mentir. Você não precisa ela fazer nada do que é errado, ela só faz, né? Verdade. Natural. Ela Nasce com o vai. pecado. Tem uma Exato. Nasce pergunta aqui sabendo. que foi feita, eu achei bem interessante. Não está no nosso script, mas é uma coisa interessante. A gente pode falar rapidinho sobre isso. Sobre os filhos dormirem fora. Quando deixar? Eu não deixo. Eu parto do pressuposto que eu nunca vou deixar. O dia que meu filho estiver na casa dele, que ele se mandar, aí ele dorme onde ele quiser ir, né? Que eu espero que ele siga o que eu ensinei. Mas enquanto estiver sob o meu teto, não dorme fora. Até tem um amiguinho dele que veio aqui um dia. O Arthur. Eu falei, não, o Arthur não dorme na casa de ninguém. Então eu posso dormir aqui. Eu falei, não, ninguém dorme aqui também. Tu tem tua cama, tu pode ficar aqui até 10 horas da noite. Aí teu pai te busca, daí tu vai pra casa. Mas dormir aqui não. Tu tem tua cama, o Arthur tem a dele, cada um dorme na sua. Por quê, né? A gente não precisa nem dizer por quê. Todos nós sabemos as potencialidades. E aí até a Marcela conhece um pouquinho da minha história, quando mais nova, eu passei por situações muito desagradáveis e minha mãe não me deixava dormir fora. Eu não queria dormir fora, eu não gostava e teve uma situação que
que meio que me senti obrigada e fui, e foi terrível. E não foi assim, né? Mas psicologicamente foi terrível. Psicologicamente foi terrível. Então, eu jamais deixarei, não deixarei. E aí eu queria que vocês falassem bem rapidinho sobre isso aí. Eu não vejo problema, Regiane, em relação a isso daí, sabendo, né, a família que eu vou deixar o meu filho dormir. Por exemplo, tem o meu primo, vira e mexe, ele vai lá, tem dois meninos da idade dele, dormem lá, alguns irmãos da igreja que eu conheço. Quanto assim, eu não vejo problema. Agora, se é até um parente que não é crente, eu já não deixo. Agora, se é o pessoal do nosso convívio aqui, que está na igreja junto com a gente, o filho do meu pastor, o filho do pastor aqui de perto da minha igreja, que eu conheço, eu não vejo problema em relação a isso. Marcela? Eu tô com o pastor também, também não vejo problema, e eu acho que vai muito também não acho que existe uma idade, né? Tipo, ai, qual idade começar a dormir fora? O Kevin dormia fora desde, sei lá, de bebê, eu acho, mas assim, na casa do meu pai, na casa da minha irmã, Sim. na casa da avó dele. Então, depende de Isso, muito não, eu quero aonde a dizer na criança vai casa dos dormir. amiguinhos. Na casa dos Então, amiguinhos. Isso que eu Não, quis se já for na dizer. casa crente, dos não. amiguinhos, É. aí já na casa dos amiguinhos, aí vai depender, né, de quem é esse amiguinho, se a gente conhece, se é da igreja, porque de repente, às vezes, pode ser que, sei lá, façam a noite dos jovens do cinema, sei lá, pipoca, uns jovens da igreja, na casa de um irmão que você conhece, um presbítero. Então, assim, vai variar muito, né, de quem é esse amigo que vai dormir. Mas também Não, não vejo o Arthur problema. já dormiu na minha tia, que tem meu primo, que é bem mais velho que ele. Essas situações, assim, eu quero dizer, amizades, não. E realmente, na minha tia, eles são cristãos, o Arthur, a gente se criou meio junto lá, todo mundo junto, muito próximo. Então, são pessoas que é minha família extensa, é como se fosse meu pai e minha mãe. Mas amizade, assim, amigos, mesmo da igreja, eu não deixaria. Regiane, né? Por isso que cada um educa o seu filho no caminho do Senhor, mas com as suas regras, com as suas disciplinas. E aí, tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode usar para depois falar da vara. O que fazer quando é necessário a disciplina, mas estamos em locais públicos? Aí eu até comentei com o pastor Rafael que há muito tempo, quando o Arthur era bem criancinha, eu ensinei a ele, quando ele fosse comigo no mercado, ele podia pedir uma coisa, e uma coisa só. Não adiantava pedir mais de uma, era só uma. Nossa, meus pais faziam isso. E aí ele sempre pegava, Tinha a ele mesma pedia só uma, se ele via outra e queria, ele trocava, enfim, mas era só uma. E um dia eu peguei, quando ele era criancinha, eu peguei um vídeo daquelas crianças, sabe? Fazendo escândalo no mercado. Peguei o vídeo, chamei ele, falei, olha, Arthur, tá vendo essa menina aqui? Ela tá fazendo isso, aquilo, aquele outro aqui no mercado, fez tudo isso. Se um dia você fizer algo parecido com isso, bater o pé pra mim, gritar ou travar no chão, assim, quando eu te disser pra tu caminhar e pra tu vir comigo, você vai apanhar no lugar em que você estiver fazendo isso. Eu não tenho nenhum problema. Se você quer me fazer passar vergonha em público, eu vou fazer você passar vergonha em público. Não tenho nenhum problema em te surrar lá. Tá bom? Tá bom. Nunca aconteceu, não sei se ele já tinha predisposição para isso e sossegou, enfim, mas comigo funcionou. E aí, a gente passa para a parte porque o que acontece no lugar público, a gente fica nervoso, né? Então, como lidar com a situação em local público? Como lidar com a situação também de nós estarmos raivosos e corrigir? Como corrigir? Porque aí a gente pode pender para uma agressividade não só física, como verbal e física, né? E também, aí eu acho que já entraria não só no público, mas a questão da vara. Se vara na Bíblia é vara mesmo ou não. Regiane, essa pergunta é interessante. Foi até a irmã da nossa igreja que mandou, né? A Sara, a respeito da questão do lugar público. Gente, deixa eu só sumir um pouquinho, porque eu vou ter que pegar meu carregador, que não tá aqui. Mas pode ir falando, pastor. Tá bom. Regiane, eu acho que na questão, eu pensava igual você. Vai apanhar em qualquer lugar. Eu sei que hoje está um pouco mais difícil, por conta de todo mundo tem um celularzinho com câmera, alguma coisa, pode dar um problema danado pra gente. Eu acho que se a gente seguir os princípios da educação, igual a gente está falando, ou até mesmo vai para algum lugar, você no carro ou em casa, você já fala antes. Semana eu fui a um lugar com os meus filhos e antes no carro eu e minha esposa já falamos. Não põe a mão em nada, cumprimenta todo mundo,
converse com todo mundo. O que oferecerem para comer, você come. Se você não gostar, só fala, estou agradecido, muito obrigado, ponto. Só que pode ser que às vezes ainda assim a criança resolve dar um showzinho lá, principalmente quando é um pouco mais criança, né? 3, 4, 5 anos, sei lá. Né? O que eu aconselho fazer para não repreender fisicamente em público, procura o banheiro mais próximo do estabelecimento. Uma vez eu fiz isso com meu filho. Eu falei para ele Eu apanhava no banheiro da igreja. foi exatamente isso que eu fiz com ele, né? Odiava. Eu levei ao banheiro da igreja e eu lembro que eu arranquei meu sapato, eu acho que eu tava com um cinto muito mole, né? Tirei meu sapato lá e dei-lhe sapatada, entendeu? Falei, você não vai fazer mais. O menininho voltou depois, ficou até o final do culto, cegadinho, sem problema. Fica Mas um anjo. você pode fazer isso, né? Se retirar para um banheiro, alguma coisa, quando precisa mesmo. Porque hoje em dia, para você fazer de forma pública, pode gerar um grande problema, até em relação à justiça, né? Pra gente. E aí, pastora, a pergunta, na verdade, que eu vi mais aparecendo aqui é sobre quando corrigir com vara. Oi, tia Lindaura. Quando corrigir com vara? Eu vou falar assim, né? Eu tive umas experiências exageradas com vara, e aí pessoas que eram muito próximas de minha família poderiam confirmar isso. Não é eu que estou falando, assim, dizendo, eu era uma vítima. Mas eu tive experiências demais com vara. Aprontava um monte, né, pastor? Não, aí eu vou falar um negócio. Diante de Deus eu vou falar isso. Eu era a criança mais comportada que eu já conheci. Não que eu não aprontasse, não é isso. Mas das crianças que eu conhecia, eu era, e das de hoje especialmente, eu era uma das mais comportadas que eu já conheci. Mas acontecia. Então, se a Marcela ia lá em casa brincar e fizesse alguma coisa que minha mãe não gostava, eu que apanhava. Mas tudo bem, isso passou. Só que, na hora, eu tinha muita raiva. Porque, assim, eu sabia que era injusto. Quando eu apanhava porque eu aprontava, eu sabia, né? Mas, assim, coisas que era culpa dos outros eu apanhava, eu achava aquilo tão injusto. E aí eu pensava, quando eu tiver um filho, eu nunca vou bater nele. Nunca vou bater nele. Tanto que a primeira vez que o Arthur levou uma chinelada, ele tinha quase 8 anos. Devia ter uns 7, 8 anos. Porque eu sempre, claro, né? Eu sempre fui educando ele na base da conversa. Sentava reto no olho com ele e conversava, explicava. Ele nunca me incomodou, assim. Nunca foi uma criança meio perturbada, assim, de ser cria, né? Mas eu tinha algumas vezes ele mereceu, eu nunca consegui. Eu tinha esse travamento dentro de mim mesmo por causa do meu histórico. Sim. Mas e aí a questão é, quando é o momento da gente corrigir com a vara? Quando é que a vara vai entrar em ação? Lembrando que surrar ou corrigir com vara não é espancar uma criança, Exato. é corrigir a criança. Porque aí a gente fala de vara e já se pressupõe que você vai estar agredindo a criança, como se todo pai e mãe fosse um potencial agressor de seus filhos, né? Por mais que isso sempre aconteceu e acontece mesmo, mas a correção com a vara, o que é e quando ela deve acontecer. Sim. Regiane, eu acho que uma fórmula infalível para você fazer de seu filho um delinquente é você estimular cada dia mais, alimentar a autoestima dele e quando ele fizer algo errado, você não corrigir. Você faz isso, é uma fórmula certeira de você criar um delinquente que vai talvez agredir até você mesmo. E quando a Bíblia fala em relação à vara, por exemplo, eu vou ler Provérbios aqui que eu deixei marcado, né? Olha, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu as fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. E essa palavrinha fustigar ali, né, no hebraico, é nakar, que significa golpear, açoitar, atingir, bater e ferir. Ou seja, a questão quando a Bíblia fala da vara, ela é de forma literal. Literal, não é apenas uma força de expressão, algo simbólico. E como pais, a gente precisa ter a sensibilidade em que sentido? Você não vai pegar uma criancinha de 6 meses e bater com vara. Ali o tapa resolve. Ou ficou um pouquinho maior, um chinelo resolve. Claro, sem fralda, né? Dar chinelado na fralda não adianta nada. E a partir do momento que você viu que já está um pouquinho maior, a Bíblia diz que é por bem da criança. A questão da disciplina, eles precisam entender que não deve ser feito no momento de ira, porque às vezes os nossos erros, né? Eu falo, nosso não, meu, né? Particularmente, que eu errei muito, foi a questão de disciplinar os meus filhos no momento de ira. Então, na verdade, a minha disciplina não estava com base no erro, mas com base naquilo que eu fui ofendido. Ou seja, eu errei mais que ele.
A gente como pai, Com a gente base na precisa. vingança, né? Exatamente, exatamente. Daí a chance de você extrapolar é maior. É maior, porque você está se vingando de algo que ele fez para você. O padrão bíblico que nós vemos ali Agora a na questão. Jaqueline chegou. Ah, que bom. Pastor Para menos Rafael estava problema, eu falando de confundi o nome você, dela. Jaque. Então, eu acho que a questão da disciplina, a gente tem que lembrar que o objetivo é mostrar para o filho onde ele errou. E mostrar para ele, olha, esse foi o erro que você cometeu e segundo a Bíblia você deve ser punido. E se eu não punir você, você está errado e eu também vou estar errando. Então, você desobedeceu a Deus e eu obedecerei. Eu, pelo menos, eu tenho exercitado fazer isso com os meus filhos. E até depois, a gente que é pai, você deixa passar aquele momento de ira, eu sei que às vezes não dá nem vontade de bater mais, né? Porque passou aquela fúria que você estava, mas fica até mais fácil, porque você vai disciplinar da forma mais correta. E sempre depois que a gente termina, o que a gente faz? A gente ora, né? Vamos ajoelhar agora, vamos orar. E eu quero que você confesse em voz alta o seu pecado aqui. Fala, Senhor, eu errei nisso, 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 naquilo. Porque eu acho que até esse constrangimento psicológico também envergonha a criança. Porque a gente que é adulto, às vezes a gente vai confessar um pecado para Deus, é só a gente orando da vergonha, né? Agora você tem que expor ali, né, perto do pai ou da mãe, isso é uma forma de constranger, mas pro bem dele. Então, a vara é literal e a Bíblia diz que aquele que retém a vara aborrece o filho. Aborrece, ele é só um eufemismo. A palavra ali poderia ser trocada por odeia. Aquele que retém a vara odeia o seu filho. E como você disse, Regiane, não é a questão de espancar de forma alguma, mas dependendo daquilo que a criança faz de errado, há punições e punições. É igual a nossa lei. Na lei de Deus é assim, olha, você cometia um crime, você tinha uma punição. Na lei dos homens é assim, você roubou 10 reais, é uma punição. Você roubou um banco, é outra punição. Você desviou dinheiro da pandemia, teria que ser outra punição. Ela sobe de acordo com a punição. Em relação aos filhos também. E tem algumas coisas que a gente não deve admitir, coisas que eu julgo, segundo a Escritura, que são dignos da criança ser disciplinada fisicamente. Por exemplo, desrespeito com pai e mãe. De forma alguma. Eu já vi lugares onde o filho chutava a mãe. Absurdo, falando de qualquer jeito, né? Esse é um tipo de coisa que a gente não deve deixar. Por qual motivo? Porque feriu a honra da mãe? Não, claro que não. Porque primeiro feriu a honra do Senhor. Então nós, como pais, nós somos agentes de punição para que a criança sofra, para que ela possa mudar. Esse é o grande objetivo, né? É você ganhar de volta e mostrar para ele, olha, o pecado tem consequência. E diante do Senhor, se eu não fizer, eu vou estar sendo negligente. Eu sou apenas esse instrumento para que você possa corrigir o seu rumo e a sua rota. Perfeito. Marcela, sua vez. Eu acho que nós erramos muito como pais quando a gente esquece que a paternidade e a maternidade, sobretudo, é uma missão dada por Deus, né? E que nós devemos refletir a paternidade de Deus para os nossos filhos. E Deus nos corrige, né? Quando a gente faz algo errado, Deus nos corrige. As coisas que nós fazemos errado têm consequências, né? Então, da mesma forma, a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Como o pastor falou, não é espancar, que é muito diferente. Hoje em dia as pessoas consideram qualquer tipo de chinelada como se fosse uma agressão, né? E se for com motivação errada, pode ser mesmo, né? Uma agressão. O seu filho fez alguma coisa que você não gostou, ele está passando, do nada você taca o chinelo nele. Isso é uma agressão de verdade, porque você não explicou nada, a criança muitas vezes nem sabe por que está apanhando. Então, Começa a ter medo. começa a ter medo. Isso é uma coisa que eu fui tratando também com o tempo, porque eu caí muitas vezes nesse mesmo pecado do pastor, que é bater por vingança, né? Acabar aplicando uma punição com base no quanto o Kevin me desagradou, quanto ele me feriu. E isso é um problema, porque muitas vezes, quando a base é a vingança, essa disciplina acaba se tornando de fato uma agressão. E isso é muito errado, porque Deus não nos agride, Ele nos corrige. E da mesma forma que Deus nos corrige, Ele também muitas vezes derrama graça sobre a nossa vida, né? Muitas vezes a gente não recebe uma punição
tão grande quanto nós merecíamos. Então, é uma coisa assim que os pais vão ter que ter muita sensibilidade para entender qual o momento correto, onde deve ser aplicada a punição com vara, mas de fato, como o pastor disse, a gente não pode criar delinquentes que acham que podem fazer de tudo e que vai ver sempre só uma mãe prometendo, né, uma surra, uma coisa que eu acho assim, você quer saber se é a hora certa para você dar uma surra? A principal hora certa, ao meu ver, é a seguinte: você já conversou uma vez, conversou 2 vezes, e aí depois você falou assim: se você fizer isso de novo, você vai apanhar. A criança fez de novo, você tem que cumprir a sua palavra. Porque senão, como o pastor falou, além da criança estar errada, você fica errada, porque você está mostrando para o seu filho que você não é uma mulher honrada, você não é uma mulher de palavra. Então, se você prometeu, você tem que cumprir. E eu entendo o quanto isso é difícil, que nem você falou do seu exemplo, né? De como isso é difícil. Eu, como por muito tempo eu batia no Kevin quando ele fazia alguma coisa errada, com base na vingança, né? Com a vingança no meu coração, lá com o sangue quente, né? Você ia lá e dava umas chineladas, umas cintadas, enfim, né? E quando eu comecei a entender o que era disciplina bíblica, né? E deixei de agredir meu filho para, de fato, discipliná-lo, isso foi doloroso demais para mim, muito doloroso, porque você não tá com aquele sangue quente mais. Como que você vai disciplinar a criança sem o sangue fervendo? E aí é que você entende o que é de fato disciplina, porque seu filho está sendo disciplinado, você acaba que é disciplinado junto, por tabela, entendeu? Porque você sofre, porque dói Dói. demais, dói Na demais. raiva ou depois dói. Sempre dói. E aí sim a gente está com a motivação certa, né? Que é trazer o nosso filho, porque o pecado do nosso filho nos machuca. E ter que disciplinar ele nos machuca. Então a gente disciplina a criança, faz uma oração, ajudando ele a pedir perdão, porque muitas vezes o pecado dele é tão vergonhoso que ele nem consegue orar, então você ora junto com ele, para que ele tenha coragem de pedir perdão a Deus. Ele vê, é diferente, é totalmente diferente. Eu lembro quando, algumas vezes que eu disciplinei, entre aspas, o Kevin, né? Mas eu tinha essa motivação, a vingança, ele ficava com raiva de mim, ele se trancava no quarto, não falava comigo por um tempo, ficava aquele clima esquisito em casa, Eu sabe? odeio minha mãe. De não olhar um para a cara do outro direito. Depois que eu entendi o que era disciplina bíblica, foi outra coisa. Porque quando eu precisei disciplinar ele fisicamente, porque chegou assim, né, não tinha jeito, eu tinha que disciplinar, a situação foi totalmente diferente. Logo após eu terminar de bater nele, bati com cinta, ele me abraçou, ele chorou, ele pediu perdão. E o clima foi normal. A gente continuou tendo uma relação de mãe e filho, e ele continuou olhando para mim com admiração, com respeito, não ficou aquele clima de tipo, eu odeio minha mãe, sabe? Muito diferente disso. Ele viu que eu me importava de fato, ele viu que eu estava ali de fato, querendo tirar ele, né? Eu costumo brincar com ele que eu estava tirando o pé dele da beirada do inferno, que eu costumo dizer que toda vez que ele faz uma coisa errada, ele bota o pezinho assim, na beirada do inferno. Então, dá um passinho a mais. Então eu falo para ele que o meu dever como mãe é tirar ele da beirada do inferno. É trazer ele de volta. Sim. Porque ele vai estar sempre ali com o pezinho. Então, eu acho que não é tão simples de dizer, olha, esse é o momento da disciplina física, né? Não acho que vai ter que ter muita sensibilidade aí dos pais, entender se essa criança simplesmente cometeu um deslize que é próprio da idade. Eu vejo muitos pais que agridem seus filhos, agridem de fato, que nem eu falei, né? A criança está passando, joga o chinelo de longe, taca na cabeça. A criança não sabe nem por que está apanhando. Sim. Ou então pega um pedaço de pau e bate na cabeça da criança. Mães que batem com o cabo de vassoura na cabeça da criança, pelo amor de Deus. Então, de fato, há muita agressão. Mas também tem aquelas mães que batem assim, porque a criança derrubou um copo, é uma criança, sei lá, de 4 aninhos, ainda nem tem coordenação motora direito, aí a criança apanha porque derrubou um copo. Ele nem E sabe coisa por que assim, está apanhando.
E coisa assim que nós adultos fazemos, né? A gente também vive quebrando as coisas em casa, quebra copo e tudo mais. Então a gente Derruba o precisa ter café? deu café. A gente precisa ter essa sensibilidade e também, por um outro lado, a gente não pode ficar dando aquelas chineladas para deixar mais sem vergonha ainda, né? Que É. tem criança que a mãe dá uma chinelada e a criança sai rindo, assim, nem doeu, nem doeu. Também tem isso. Aqui A tá disciplina, inverno, aí a gente usa roupa grossa, tem que dar a vara com força, senão nem sente. como o pastor leu lá no Provérbios, né? É a vara literal e a gente sabe disso porque fala, seu filho não vai morrer. Então, assim, vai matar seu filho, mas precisa doer, ele precisa sentir que é uma punição. Se Exato, for para você dar essa chinelada de amor, não dá, é melhor não dar. Porque só vai deixar a criança mais sem vergonha ainda. Isso exatamente. que quando eu falo que o Arthur só apanhou 3 vezes, eu digo que uma nem conta porque foi de chinelo. Regiane, Pastor, o senhor queria falar? Pode falar. rapidinho, a Marcela falou algo importante ali, né? A gente precisa saber diferenciar o que é coisa de criança e o que é rebeldia. Se você saber fazer essa diferenciação, puxa, já vai estar, vai um problema enorme que você já não vai ter. Por quê? Coisa de criança é o seguinte, você fala lá, o meu menorzinho tem 3, quase 3,5. Chama Ai, Arthur também. fofura. Arthur, pega É. lá. Chama Arthur também. Ai, meu Arthur, pega a fofura. água pro pai. Daí ele está vindo e derruba o copo no meio do caminho. Isso é coisa de criança, como a Marcela falou, a gente faz, a gente adulto, né? Derruba e tal. Agora, ele está vindo com um copo, chega perto de mim e joga água em mim. É diferente. Isso é rebeldia. Ah, é E isso diferente. precisa de punição. Então a gente precisa fazer essa diferenciação, saber que quando tiver que disciplinar em relação, né, à forma física, com vara, a necessidade de fazer é doer mesmo. Não para espancar, claro. A Bíblia diz que Jesus aprendeu por meio de que sofreu. Se você ensina algo para o seu filho, aplica a vara, só que de forma leviana ali, do jeito que ele não se sinta tanto. Ô Arthur, vem aqui. Falei no Arthur, apareceu aqui. Ele Não, Arthur, ouviu? não. Eu Gente, eu vi tô o nome prestando dele. atenção, eu tô editando a capa pra salvar depois que eu esqueci. Ah, Mas tô não, ouvindo. beleza. Oi, Então, Arthur. olha lá como você falou. Oi, Marcela. Vamos. Esse é o mais tímido dos três. Entende? Ó, eu É falei pra tímido? vocês. Tem uma carinha. Sei. Ele só fala pouco, Marcelo. Fala pouquinho, mas pra bagunçar é o top aqui. Esses dias ele conseguiu queimar a televisão jogando água, o celular do irmão dele na piscina, tudo num dia só. E o celular da mãe dele. Né, Arthur? Com essa carinha aqui, ó. E aí, no momento desse, você vai surrar por quê, né? Se você for surrar, você não tá no momento de ódio? Mas por que essa Exatamente. criança fez isso? Ele fez porque ele tava rebelde ou ele fez porque ele não aprendeu? Não Não, tinha noção. a televisão, o que aconteceu? A minha esposa estava com o borrifador e limpando a casa, né? Joga cloro, limpa e tal, e ela deixou num lugar baixo. Ele foi, pegou e viu ela limpando, quis limpar a TV. Falei, gente, não vai pagar por causa disso, né? Tivemos prejuízo, perdemos a televisão, mas faz parte. Então, Mas olha, ele estava imitando um ato. exatamente, o erro foi nosso, né? O erro foi meu e O da minha erro, esposa. exato. Exatamente, ó, Provérbios 19, 18 diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Ou seja, né? Você pode bater na criança até ela quase morrer. Você viu que tá quase. Brincadeira, né? Tudo isso não. Mas a Vou escritura contar diz umas que histórias depois. a escritura diz que há um limite ali para se repreender de forma física. E aqui em casa, eu acho que talvez quando eu repreendi os meninos mais severamente, na verdade foi um deles só, quando ele falou atravessado, falou de forma meio grotesca que eu achei para com a minha esposa, vai com a mãe, filho. Isso é uma coisa que eu já falei para ele, se não admito aqui em casa. Ninguém vai falar com a minha esposa de qualquer jeito aqui. Eu não falo, vocês não vão falar. Então, esse dia apanhou, mas apanhou de verdade. Mas foi o dia que ele mais apanhou, né? Um deles. Por quê? Porque eu fiquei nervoso, porque ele desonrou a mãe dele, a minha esposa. Não, primeiro porque ele desonrou a Deus. E eu precisei ser firme, porque eu prefiro a minha mão pesando sobre ele do que a mão do meu Deus pesando sobre a vida dele. E como a Marcela falou, né? Eu só tô tirando seu pezinho do inferno, que aí você vai sem curva, né? Então volta para cá. É verdade. Pastor, nós temos mais algumas perguntas, mas elas eram mais a respeito da educação em si. E aí tem uma, assim, que dá para falar, eu acho, rapidinho, que não é sobre educação, como fazer educação, e nem sobre disciplina. Marcela precisa ir fazer a janta. Eu espero, dá tempo. Eu deixei tudo já no esquema, só jogar na panela. Que vida de opressão, hein, Marcela? Pelo amor. Oprimidas.
Muito. Por onde devemos começar a ensinar os filhos sobre a Bíblia? Pelo Novo ou Antigo Testamento? Essa eu acho que é interessante falar, né? Já que a gente falou tanto de ensinar sobre a cosmovisão cristã, acho interessante falar dessa. Eu acho que pelo Novo Testamento é mais fácil. Por mais que tenha boas histórias no Antigo Testamento, né, a respeito de Davi, tem aplicações práticas fantásticas, mas eu acho que os filhos eles precisam aprender de cara aquela primeira doutrina que a gente falou lá atrás. Ensinar para eles a respeito da morte de Jesus, a respeito da propiciação. Eu sei que são termos talvez sejam difíceis e a gente pensa assim, ah, mas isso é muito difícil. Mas isso aqui é o principal da nossa doutrina cristã. Então eles precisam aprender a questão de quem foi Jesus, o porquê que ele morreu. E morreu justamente por conta de quem? Dos pecados deles mesmos. Explicar para eles que as bondades deles não são suficientes para levá-los ao céu, mas que eles precisam da graça e da misericórdia do Senhor sobre a vida deles. Eu acho que se você pegar no Novo Testamento, talvez seja mais fácil. Você pega uma história ali, dá uma estudada em um ou dois comentários, aplica ali na vida, no mundo deles. Eu acho que fica bem mais fácil. E principalmente, falar do pecado para os nossos filhos. A desgraça que o pecado faz. Só um exemplo Verdade. para a Marcela falar. Eu lembro que aconteceu isso com dois dos meus filhos já, né? O mais velho e o do meio. Uma vez o meu filho mais velho, ele veio falando para mim que ele ia para o céu. Eu falei para ele, por que você vai para o céu, né? E a gente começou a conversar ali. Acho que ele tinha uns 9 anos, alguma coisa assim. Ah, pai, eu não fumo, não bebo, não roubo, não mato. Genericamente falou sobre isso, né? Eu sou uma boa pessoa. Na hora eu já lembrei do jovem rico, Se porque... comparando por baixo, né? Exatamente. Eu lembrei do jovem rico, né? Olha, eu conheço alguém que disse essa mesma frase aí que você disse. Então eu comecei a explicar para ele o que era o pecado. Falei para ele que, olha, pecado não é apenas aquilo que a gente faz de forma externa. Você apenas matar uma pessoa, mas chamá-lo de tolo já é pecado. E comecei a falar para ele, olha, você realmente tem obedecido os mandamentos? Sim, pai. Ah, eu li para ele, não matarás. Ah, pai, nunca matei ninguém. Não furtarás. Não, nunca roubei nada. E fui falando. De repente eu cheguei no não minta. Então ele deu uma parada assim. Daí eu vi que o olho dele começou a encher de lágrima. E ele começou a chorar. Eu falei, filho, o que aconteceu? Ele disse assim, ah, pai, eu acho que eu vou pro inferno. E por quê? Porque eu já menti. Eu falei para ele, olha, e se você acha que você deve ir por causa disso, você está correto. Porque Tiago diz, aquele que obedece todos os mandamentos, mas erra apenas um, é réu do inferno. É lá que você deve ir. Dei uma aterrorizada de propósito, falando de todas as consequências do inferno ali, fui falando. E o menino começou a chorar, 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 chorar. Para só depois que ele teve essa convicção de que ele não era perfeito, eu só mostrei um pecado, né? Só mentira ali. Depois que eu falei para ele essa questão do inferno, do que aconteceria com ele, do pecado dele, daí sim eu trouxe a questão da graça. Daí eu disse para ele, mas ainda há uma chance para você, que não está naquilo que você fez, mas naquilo que alguém fez por você. Daí já entrou a doutrina da propiciação e por aí vai, né? Então é de suma importância a gente mostrar a lei para que os nossos filhos, de fato, tenham convicção de que eles são pecadores, que eles precisam da graça de Deus. Eu acho que é o Martin Lloyd Jones, se eu não me engano, fala alguma coisa nesse sentido, né? Olha, se as riquezas do céu não são o suficiente para te fazer servir a Deus, eu vou te aterrorizar com os terrores do inferno. Então a gente precisa fazer isso para os nossos filhos. Exato. Que Eu bonito. acho que Pode acho que falar, um mãe. bom caminho também pode ser o Catecismo Menor de Westminster, né, pastor? Sim, ótimo. Eu tenho É ilustrado, eu já li com eles. um Eu não sabia que tinha bom caminho, o assim, ilustrado. para começar a introduzir conhecimento bíblico para os filhos. Eu Sim. comecei com o Kevin assim, comecei de forma mais veemente, né, de forma mais firme, de forma mais, como eu posso dizer, constante. Pelo Catecismo Maior, depois a gente fez discipulado com o nosso pastor, e ele participava dos discipulados com a gente. E aí agora nós já estamos lendo a Bíblia correta, de forma corrida mesmo, né? A gente está em Esdras agora. Mas vocês leem junto, Marcelo? Como que vocês fazem? A gente lê junto. Ah, no caso, por Meu exemplo, você marido lê uma chega. parte, ele lê outra, assim? A gente começou no início do ano, né? Aí nós líamos 6 capítulos. Então eu lia 2, meu filho 2, meu marido 2. Só que aí a gente foi chegando em uns livros mais difíceis, tipo Crônicas, e a gente viu que
6 estava assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Aí a gente diminuiu para 3, porque meu marido tem a Bíblia do MacArthur, né, de Sim. estudos, então quando a gente ficava com alguma dúvida, ele lia ali o comentário que tivesse ali para sanar as dúvidas. E aí ficava, tipo, muito tempo, tava ficando muito cansativo, né? Eu via que ele até não estava conseguindo absorver, nem o Kevin, nem eu estava absorvendo muita coisa. Aí a gente mudou para 3 capítulos por dia. Então, todos os dias eu leio um capítulo, meu marido lê outro. Meu marido ora antes, né? Sim. Ele faz uma oração, e aí ele lê o primeiro capítulo, eu leio o segundo, o Kevin lê o terceiro. Sim. Ó, eu tenho uma Aí dica que é eu poderia dessa usar forma. também, né? Que o meu filho mais velho, ele terminou de ler a Bíblia a primeira vez com 11 anos. 11 anos ele já tinha lido inteira a primeira vez. Daí, coisa que às vezes crente de hoje com 30 anos não leu ainda, né? Mas como a gente falou a respeito de punição e recompensa, o que que eu faço com eles aqui? Como eu tenho meus livros e tenho a Bíblia, eu coloco um preço em cada um. Ó, esse livro é R$ 10, esse é 15, a Bíblia é tanto. Nossa, ele leu a Bíblia, brrr, tacada só. Eu sei que talvez ele não tenha assimilado tanto o que eu exercito fazer com ele, né? Ele lê, explica para mim o que entendeu, às vezes faz o resumo escrito, ali a gente já faz a questão da ortografia, português, por aí vai. Escolhe. Exatamente, mas é importante também essa questão deles lerem a Bíblia de forma direta, porque tem muitas histórias ali que a gente vai habituar, na verdade, com o tempo. É quando você lê ali a terceira, a quarta vez, daí você lê um negócio, lá em Joel, daí você linka com Atos 2. Isso aqui que estava dizendo. Então, é importante às vezes também, se você ter, ó, além da nossa leitura aqui, que é uma leitura mais pausada, né, igual você falou, 3 capítulos, olha, leia os 3 seu sozinho, que é o que você lê lá à parte, né? Porque isso aí vai fazendo as coisas gravar na mente das crianças também, é uma boa estratégia. Verdade. Eu ia falar. Ai, agora eu esqueci até o que eu ia falar. Mas era alguma coisa sobre leitura. Ah, sobre os livros, é verdade, funciona. Eu faço isso também. Uhum. Eu é tanto para ler o livro. Aí ele termina o livro e fala: Mãe, você tá me devendo R$ 10. Porque eu já terminei o livro. Aí se Eu ele faz faço isso. resenha pro YouTube é mais 5. Mas assim, se ele quiser fazer, né? Aí ele faz, aí às vezes ele não quer postar, eu não pago. Se ele quiser postar, aí eu pago. E assim vai. Mas é realmente isso. No mais, assim, seria mais sobre educação domiciliar em si. Aí eu acho que teria que ficar para outra live, porque senão vai ficar muito extenso isso aqui. Sim, E o propósito era mais a questão da educação, não no sentido da educação domiciliar, da educação, de educar os exato. filhos e como discipliná-los. Eu acho Sim. que é isso. Eu vou deixar para vocês darem as palavras finais, a despedida de vocês e darem o resumo aí de tudo. E a gente se despede. Amém. Olha, eu da minha parte eu só tenho a agradecer vocês duas, né? Para mim é um privilégio, eu falo de coração mesmo. Poder estar interagindo com vocês. Parece que a gente se conhece há tanto tempo já, sendo que a gente nunca se viu pessoalmente, né? E são irmãs preciosas que Deus deu a graça através das redes sociais de eu poder conhecer. Então, agradecer tanto você, Regiane, como a Marcela, que realmente são bênçãos, eles são influência para mim e eu indico também para as pessoas que eu conheço aqui vocês. E só também fazendo um merchan aqui, né? No meu canal lá no YouTube, eu tenho, eu acho que 7 pregações sobre criação de filhos. Se eu colocar na playlist lá, né, eu fiz de forma bem mais detalhada, exemplificada, sobre casamento, criação de filho e sobre vários outros temas. Se os irmãos que estão assistindo puderem se inscrever lá, né, Pastor Rafael César, assim como eu já me inscrevi no da Marcela, e eu vi que você também tem agora, né, Regiane? Eu acho que eu vi o seu hoje. E ela não me O meu avisa, estava me inscrever abandonado, também. agora eu voltei. Da minha parte é só isso. E falar para os irmãos que o trabalho de educação é um trabalho árduo que vai levar a vida toda. Ou a gente paga o preço agora, ou lá na frente a colheita vai ser terrível. O mais importante na educação não é ensinar uma matéria, Exato. é educar uma alma humana. Ensinar Marcela, virtudes. Exato. busca da verdade. É, eu acho que todos os nossos problemas, tanto no que diz respeito à educação dos nossos filhos, quanto no que diz respeito a todas as outras áreas da nossa vida, se resolveriam se nós mantivéssemos os nossos olhos na eternidade. Sim. Né? Sempre tendo em mente de que nós estamos educando filhos que, antes de tudo, são nossos irmãos em Cristo e que nós queremos chegar no céu e encontrá-los lá. Então, o meu sonho não é ver meu filho um grande doutor, meu sonho não é ver meu filho casado, cheio de filhos, também. Mas, antes de tudo, é chegar no céu
encontrar meu filho lá. Então, para aproveitar, né, porque eu adoro fazer uma citação, se eu não citar, não sou eu, né? Então, Não deixa leu eu fazer nada uma... hoje, tem algo estranho. Então, eu vou ler agora. Tem esse livro aqui que eu indico muito, que eu já até falei para você, né, Rê? Se chama A Idade da Oportunidade. É um livro ótimo para pais de adolescentes. E eu tô lendo e, nossa, eu tô gostando tanto, tanto, tanto. É do pastor presbiteriano Paul David Tripp. E ele diz o seguinte, olha, é tão fácil perder de vista o fato de que eles são filhos de Deus e que não pertencem a nós. Eles não nos são dados para trazer glória a nós, mas a Ele. Nossos adolescentes vêm dele, existem por ele e a glória de suas vidas é para ele. Nada somos além de agentes designados a realizar o seu plano. Nada somos além de instrumentos em suas mãos. Nossa identidade está estabelecida nele e em seu chamado para nós, não em nossos filhos e no desempenho deles. A rejeição máxima que deve nos fazer chorar não é a deles em relação a nós, mas a deles em relação a Deus. Eu achei assim Incrível. fortíssimo esse trecho, incrível, né? Eu achei fortíssimo esse trecho e eu acho assim que se a gente tiver isso em mente, as coisas funcionam melhor, porque quando o seu filho comete um pecado, você entende que aquele pecado não é algo pessoal, do seu filho atacando você, mas do seu filho atacando a Deus. E isso deixa tudo muito mais sério, né? Muito mais pesado. Então, essa é a mensagem aí que eu tinha para deixar e agradeço a Rê também pelo convite e o pastor também pelo convite. Para mim é uma honra ter irmão em Ah, ele não Cristo, queria fazer se eu não irmãos chamasse a em Cristo Marcela como também. vocês. Tá Brincadeira. vendo, Regiane? O pastor tá me considerando mais que você. Sim, isso eu já sei. Não, Não, que brincadeiras à parte. você me considerando, tô falando. Não, Não eu considerando. implorei, pastor. Eu e a Marcela, a gente conversa todo santo dia. Eu, a Marcela e a Renata, todo dia. E eu tô meses, meses trovando ela para ela fazer uma live comigo. Aí esse mês saiu. Mas era assim, ó, muito tempo. Ela fazia com todo mundo, menos comigo. E aí eu que não considero ela. Picuinha de mulher, pastor, ignora essa É, parte. Gente, eu quero agradecer a todos que ficaram aqui assistindo, que nos honraram com a presença. Eu agradeço o pastor Rafael, é uma honra tê-lo aqui. Eu vejo o senhor como uma referência para nós e eu gosto de falar assim que nós mulheres que estamos aqui falando, a gente não está querendo olhar para o ambiente cristão, para o povo cristão e dizer, está faltando pastores que falem a verdade, vamos nós mulheres falar. Não é isso. Mas é preenchendo, não preenchendo lacunas de pastores, mas preenchendo lacunas, às vezes, de visibilidade que as mulheres acabam precisando. E é uma honra ter você, ter o senhor, ter o senhor, entendeu? Tá vendo? o pastor Rodrigo também, são dois pastores que nos honram com a presença e estão sempre aí nos auxiliando. E a Marcela, minha grande amiga, né? Não tenho nem o que falar sobre a Marcela. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui, que Deus abençoe a nós, aos nossos filhos, nossas famílias e a todos que estão assistindo e que a gente possamos ser bons pais e honrando ao Senhor, servindo a forma que a gente educa nossos filhos para a glória do Senhor e que nossos filhos também sirvam para a glória do Senhor. É isso aí. Muito obrigada. Amém. Amém. Até mais, gente. Amém. Deus abençoe. Até Tchau. mais. Deus abençoe. Tchau. Acho que vocês têm que... aqui.